Boa tarde, pessoal aí do nono ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ivan. Hoje nós vamos ter uma aula aí de ensino religioso muito interessante, né? Vamos abordar aí sobre ciência e religião. Tem um texto, né? Que você entende, né? Sobre ciência e religião. Você sabia que há cientistas renomados, né? Que acreditam em Deus, assim como também existem cientistas que são ateus, né? Eles não têm uma crença em um Deus, eles não acreditam em Deus, né? Aliás, eles não acreditam em nada que não possa ser explicado pela razão, ok? Então, ciência e religião, será que as duas conseguiriam andar juntas? Será que a ciência e a religião elas podem andar de mãos dadas? De acordo com Albert Einstein, grande físico, né? Muito renomado aí, em vários livros você vai encontrar histórias sobre o físico Albert Einstein. Einstein era judeu e foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. E sempre exaltou a ideia de Deus. Teilhard de Chardin foi um padre católico que se tornou cientista, louvando, louvando a ciência como instrumento de conhecimento da realidade divina. Ambos, de pontos de vista diferentes, tinham uma visão de mundo científica e ao mesmo tempo religiosa. Ou seja, essas pessoas, embora tendo todo o conhecimento, toda a bagagem, né, que a ciência, que a razão, né, que o experimento pode lhe dar, eles não perderam a crença em um autor de toda essa magnitude, né, universal. A gente sabe aí que, assim como no meio microscópico, como no meio macroscópico, a presença de Deus, isso é irrefutável, né? A presença de Deus é irrefutável. É por isso que nós temos aí na nossa grade curricular o ensino religioso, porque a religião ela faz parte do patrimônio cultural das pessoas, né? Sem falar que além de ela participar da sua formação quanto pessoa humana, né? Quanto ser racional, a religião ela também traz a bagagem espiritual, para a qual você vai direcionar aí as suas reflexões, né, aquilo que vai lhe dar sentido à vida. Então, a religião ela vem aí complementando o que a ciência não pode lhe dar, né? E quando a ciência ela não pode mais lhe dar uma explicação, aí entra a fé, porque a fé não se explica, né? Fé não se explica. Por exemplo, alguém pode explicar como foi que Moisés abriu um mar, né, com um cajado? Isso é fé, não se explica, né? Alguém poderia explicar como o Jesus tocando no esquife, né, de um caixão, um defunto se levanta, né, um rapaz ressuscita, né, sai do mundo dos mortos e vem para o mundo dos vivos? Como pode ser isso, né? Se a medicina da época tinha diagnosticado que o rapaz estava morto. Então aí você vai ver sempre essa diferença, né, entre a fé e a razão. Nas palavras aqui de Einstein, né, Einstein dizia o seguinte: ciência sem religião é aleijada, e religião sem ciência é cega. A meu ver, a ciência não só purifica o impulso religioso do entulho do antropofismo, como contribui para uma espiritualização religiosa de nossa compreensão da vida. Então Einstein foi bem profundo quando trouxe aí essa reflexão, né, acerca da ciência e da religião, né? A religião, a palavra religião significa, vem do latim religare, né?
religação, ligado, né, união com Deus, né, com a divindade. Então a religião ela traz aí essa abordagem de que temos que ter uma ligação com o Ser Supremo, né? E esse Ser Supremo nós chamamos na nossa religião cristã é o próprio Deus, né? Yahvé, né? Jeová, como é falado em algumas traduções, ou em outras, né? Tem outros nomes também. Mas fica aí, ó. Vocês vão fazer. O que vocês vão fazer aqui, né, nesse texto? Esse texto é um texto pequeno. É um trecho extraído aí de Albert Einstein, escrito na Escritos da Maturidade, né, no Rio de Janeiro, né? A Nova Fronteira de 1994 foi quem publicou estas frases aí de Albert Einstein, certo? Então vocês vão fazer o quê? Eu quero que vocês reflitam sobre o texto, né? O assunto é muito interessante. Os contrapontos. Você já viu alguém dizendo assim, o médico chega, né, para paciente e diz, não tem mais jeito, só um milagre, né? E aí você dobra o seu joelho, você ora, você pede a Deus, suplica, né, a entidade a qual você rende culto, né? E muitas vezes o milagre acontece, né? E aí o médico ele fica abismado porque ele foi até ali, ele disse, eu só posso ir até aqui e daqui em diante só Deus, né? Só Deus pode tirar seu filho, sua filha, seu parente, seu amigo, sua amiga é, dessa situação de morte, né? Então a gente vê relatos aí, né, de milagres que ocorreram, pessoas que fazem promessa, né? Existe uma gama aí de situações em que as pessoas realmente expressam esses seus anseios, né, em relação ao outro, em querer realizar, que Deus realiza aí algo, e eles acabam fazendo promessas, né, alguns até se martirizam muito para pagar aquela promessa, acabam prometendo coisas até absurdas, né, em alguns casos, mas é a questão da fé, é a fé de cada um, né? Cada um tem sua fé e enxerga Deus de uma forma diferente, né? Os índios, existem tribos de índios que ele vê em Deus nos fenômenos da natureza, né? A chuva, o trovão, o sol, né? O vento. Eles veem Deus nessas circunstâncias, nessas ações. Então o que é que vocês vão fazer aqui? Primeiro, vocês vão marcar a alternativa correta, né? Você vai analisar o texto, né? Aí você vai trazer uma interpretação desse texto. Segundo o texto, Albert Einstein tem a concepção de que Deus existe e que a religião e a ciência são necessárias para justificar uma a outra. É isso que o texto diz? Se sim, aí você marca a letra A. Se não, aí você passa para a próxima. Albert Einstein era ateu. Será que Albert Einstein era ateu, né? Se sim, aí você vai marcar a letra B. Se não, você vai para a próxima letra. Albert Einstein não acreditava em Deus. Então, se ele não acreditava em Deus, né, o texto diz isso, que ele não acreditava em Deus, aí você marca essa daqui, se você vê que é, né? Continuando aqui o texto, a gente vai encontrar aqui Chardin afirma que aparentemente a Terra moderna nasceu de um movimento antirreligioso. O homem bastando a si mesmo, a razão substituindo-se a crença, né? É o que a modernidade está chegando, né? Com o avanço da modernidade, as pessoas vão perdendo mais a sua comunhão com Deus, porque há um investimento, pessoal, vamos pensar um pouco, há um investimento muito pesado na área de entretenimento, né? Você vai ver aí jogos virtuais, né, jogos eletrônicos virtuais, você vem ver futebol, né? Existe aí filmes, novelas, né? Tudo na área do entretenimento que é para entreter você
e você esquecesse das suas origens, né? Esquecesse de onde você veio, né? Do milagre que Deus fez na sua vida, né? Então existe aí toda uma, uma, uma abordagem, né? que tenta, né? Tirar você do foco, né? Estuda aí uma situação em que você vai ficar preso ao entretenimento. Então é por isso que a Terra moderna nasceu de um movimento antirreligioso. Quando eles a Terra moderna, seria os dias de hoje, vamos dizer assim. Nossa geração e as duas precedentes quase que só ouviram falar do conflito entre a fé e a ciência, a tal ponto que pode parecer, a certa altura, que esta era decididamente chamada a tomar o lugar daquela, né? Ora, à medida que a tensão se prolonga, é visível sob uma forma muito diferente de equilíbrio, não eliminação nem dualidade, mas síntese, que parece haver de se resolver o conflito. Após quase 2 séculos de lutas apaixonadas, nem ciência nem fé conseguiram diminuir-se uma à outra, mas muito pelo contrário, tornaram-se patente, ou seja, patente que não se poderiam desenvolver normalmente uma sem a outra. Ou seja, o autor aqui está mostrando que mesmo diante de todos esses conflitos que houve, né, durante esses anos todos, né, a religião e a ciência, elas acabam se completando. Não tem como se separar, né? Religião e ciência eles têm que andar de mãos dadas, como disse Albert Einstein. Religião e ciência, as duas faces ou faces conjugadas de um mesmo ato completo de conhecimento, o único que pode acabar para contemplá-los, medi-los e consumá-los, o passado e o futuro da evolução. Então, pessoal, nesse texto aí, eu quero que vocês, nessa outra parte do texto, né, vocês vão ler e vão pegar essa afirmação de Chardin sobre a ciência e a religião, se desenvolvem juntas, né? Marque a alternativa correta. Você vai dizer se as duas se desenvolvem juntas, ou a religião não se ajuda com a ciência, não se ajuda, né, com a ciência. A religião é insignificante. Você lê as opiniões de um filósofo espírita e de um cientista judeu e de um padre católico cientista. O que há em comum entre elas justifique. Então você viu aqui 3 opiniões, né? A opinião de Albert Einstein, né? Você ouviu a opinião de Teilhard de Chardin, que foi um padre católico, e você viu aqui a opinião, né? Você ouviu aqui a opinião de Chardin, né? Chardin, Teilhard e de Chardin. Então, são três personagens aqui. Vocês viram a opinião dos 3, né? Então você vai dizer aqui no final se você leu as opiniões de um filósofo espírita, de um cientista, um judeu, de um padre católico cientista, o que há em comum entre elas. Você vai explicar. Tem alguma coisa em comum nessas afirmações? Tem, né, pessoal? Tá bem claro aí o que é comum entre eles, né? E que eles pensam de igual aí, né? Qual foi a opinião dessas 3 figuras aí, né? Desses três personagens em relação à ciência e à religião? Então, você vai dar aqui o seu parecer, né? Vai dizer se sim e justificar. Ó, eles, por exemplo, eles concordam nisso, nisso e nisso, né? Ou não, eles não concordam. Eu quero que você me dê um parecer aqui, ó. Ok?
Bom, pessoal, nossa aula de ensino religioso, ela se encerra aqui, certo? Eu peço que vocês registrem no caderno de vocês. Todas as atividades, elas valerão ponto, né? Eu vou computar ponto para cada uma delas. A partir dessa aula, pessoal, vou fazer uma chamada com vocês, certo? Vocês vão estar aí colocando o nome de vocês e um ok lá no grupo, ou então no meu privado, mas de preferência coloca no grupo, que é para a gente saber que vocês estão participando e os outros alunos também saber que você está participando. Então coloca fulano de tal presente, ou fulano de tal ok, ok? Bom, pessoal, é isso aí, até a nossa próxima aula, se bom Deus quiser. Tchau.